Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Band Placar, que tem oferecimento BandBet. Hoje é sexta-feira, mas domingo tem aquele jogaço. A final da primeira Copa do Mundo de clubes da FIFA. Tá chegando a hora, Berna. Chelsea versus Paris Saint-Germain. E é engraçado, né? É o campeão da Conference League, a Série C da Europa. Eu não chamaria de Série C, é competição do terceiro escalão. Competição do terceiro escalão contra a competição do primeiro escalão, Exato. a Champions League. Exato. Quem diria que o Chelsea estaria na final desse Mundial de Clubes? Dinheiro vai ganhar de qualquer forma e um status, Berna, que vai terminar a temporada muito bem de quem já se classificou para a próxima Champions League. Isso. Ainda pode, por que não, conquistar um título sobre um poderoso Paris Saint-Germain, que parece uma coisa impossível, mas acho eu que vai duelar, talvez, com mais juízo que o Real Madrid. Eu acho também, Isa. Tudo bom? Primeiramente, boa tarde a você, boa tarde a quem nos assiste aqui no canal do YouTube do Esporte na Band. É o que você falou, assim, é óbvio que o Paris Saint-Germain é favorito. Tem favorito nesse jogo. Tem favorito. Final sempre tem favorito. Mas o Paris Saint-Germain precisa fazer um acerto de contas com a história do futebol. Porque nem sempre o precedente é a Copa do Mundo de Seleções, porque essa é a primeira Copa do Mundo de Clubes. Nem sempre a melhor seleção do mundo ganha a Copa do Mundo. Sim. Assim como a gente vai ver no domingo, o Paris Saint-Germain é fato, é o melhor time do mundo neste momento, mas pode perder. Como a Hungria perdeu a Copa do Mundo de 54 para a Alemanha, que parecia impossível. A Hungria perdeu um jogo em 3 anos. Foi justamente a final da Copa do Mundo. A Holanda, do Rinus Michels, que encantou o mundo em 74, não perdeu a final para a Alemanha? Sim. O clima era esse. 82, ninguém achava que o Brasil ia perder aquela Copa do Mundo. É um dos melhores times da história do futebol. Perdeu para a Itália, num emparceramento cruel com a seleção brasileira, e caiu por causa do Paulo Rossi. Isso acontece, né? Então, assim, é óbvio, tudo isso que eu estou falando é para dizer o óbvio. O Paris Saint-Germain é favorito. O Paris Saint-Germain, em 40 dias, goleou a Inter por 5-0, goleou o Atlético de Madrid por 4-0, enfiou 4-0 no Real Madrid e foi pouco. No primeiro tempo, o Courtois fez 3 defesas decisivas. Sim. Então, assim, o Paris Saint-Germain está trucidando todo mundo. E, lógico, tem também, no histórico recente, a vitória sobre o Bayern de Munique por 2-0. É um jogo um pouco mais complicado, em que perdeu 2 atletas na reta final. Mas o Chelsea é um time muito físico. Tem para mim, um dos melhores jogadores dessa competição, que é o Moisés Caicedo. Jovens também. Jovens, é um time de média de idade jovem, média de idade baixa, né? Tem um meio-campo muito forte, meio de campo, claro, tem o Caicedo, o Enzo Fernandes. Acho que o Cole Palmer vai jogar um pouquinho mais centralizado nessa partida. O Cole Palmer não é um jogador assim do primeiro escalão do futebol europeu, mas está no segundo. Ele é bom jogador. Então, assim, pode acontecer sim de o Chelsea surpreender o Paris Saint-Germain numa final. Aí, levando para a prorrogação, para os pênaltis, isso pode acontecer. E aí, Berna, claro que o Mbappé e o Vini, ninguém questiona a qualidade técnica dos dois. Mas defensivamente, por exemplo, o João Pedro e os atacantes do Chelsea podem contribuir muito mais a esse confronto do que o Vini e o Mbappé, por exemplo, contribuíram na semifinal. Claro, são jogadores que participam muito mais do processo de marcação, né? Até porque, diferentemente do Real Madrid, se bem que no jogo o Real Madrid colocou o Gonçalo Garcia e o Vini Júnior abertos e o Mbappé mais centralizado. Mas o Chelsea tem 2 pontas que voltam bastante. E aí tem a dúvida. O Pedro Neto deve ser titular, mas quem vai jogar pelo outro lado? O Madueke, são possibilidades. Corre para Dedéu. Corre muito. Inclusive está sendo negociado com o Arsenal. Acho uma ótima para o Arsenal. Mas o João Pedro deve ser o titular. Como foi na partida contra o Fluminense, o João Pedro jogando como centroavante no Chelsea. No Brighton não era necessariamente a posição dele. O Welbeck às vezes era o titular daquela posição, com o João Pedro jogando um pouquinho mais atrás. Mas no Chelsea, nos 2 jogos em que entrou, ele entrou como centroavante, contra o Palmeiras durante a partida e contra o Fluminense desde o início. Ele que é um jogador de Xerém, não comemorou os gols, mas se fizer gol no Paris Saint-Germain, vai comemorar bastante. E é lógico, Isa, que a BandBet está nessa, já
com as melhores oportunidades do mercado para esse jogaço, é final de Copa do Mundo entre Chelsea e Paris Saint-Germain. A bola rola às 4 da tarde no horário de Brasília no domingo, com transmissão nas rádios Bandeirantes e Band News FM em Nova Jersey, no MetLife Stadium, ali do lado de Nova York. Eu coloco na tela agora o caminho para você chegar à página desse jogo, para você já fazer a sua fezinha nessa partida, porque vale a pena sim. Você vai ao menu que está localizado na parte superior da tela, no lado esquerdo, vá aqui na aba Futebol, né? Aí você vai clicar aqui na aba Mundo e o primeiro que aparece é Copa do Mundo de Clubes. E já tá tudo lá. Vamos ver aqui, vou ser pego de surpresa, tá? Com as odds para Chelsea e Paris Saint-Germain. Chelsea está pagando 5,25. Alto. Para você ver como tá alta a odd do jogo de São Paulo com o Flamengo. Muito alto. E o Paris Saint-Germain está pagando 1,57, com o empate pagando 4,25. É óbvio que as odds traduzem isso, que o Paris Saint-Germain é favorito, como a gente disse anteriormente. Mas é uma final e nunca se sabe. Agora, para tudo que a gente tem, um super recado para você que está assistindo ao Band Placar. A BandBet lhe dá hoje um cupom de R$5 para você se divertir no site. Funciona assim, você aponta sua câmera para esse QR Code que está aqui em cima, acesse a capa do site, faça o login, depois você vai à aba Promoções. Uma vez na aba Promoções, vai ter um campo em branco para preencher lá. Qual é o cupom do dia, Isa, por favor? Jogo da sorte, tudo maiúsculo e tudo junto. Jogo da sorte, tudo em caixa alta, tudo junto. Pronto, você ativou o seu cupom. Lembrando que esse cupom é válido apenas para quem já se diverte no site da BandBet, mas nunca fez uma aposta esportiva. Se você é esse cara, beleza, então corra, porque os cupons acabam rapidamente, o número de cupons é limitado, tá? Consulte termos e condições, evidentemente, no site. É o que a gente sempre fala por aqui, né? Jogue com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos e tem jogo hoje, bola rolando, na Série B, que não parou do Campeonato Brasileiro. Tem para tudo quanto é. Série B, 15ª rodada, a gente continua falando desse assunto. Vila Nova e Operário. Confronto de opostos, porque o Vila Nova vem de 2 vitórias, o Operário vem de 2 derrotas. Um é o 8º, então tá olhando lá pra cima. Sim. Um é o 14º, tá olhando lá pra baixo. Vila Nova favoritinho? Favoritinho, joga no Onésio Brasileiro Alvarenga, o popular Oba, em Goiânia, né? Exato. E aí você fala sobre as questões de ambas as equipes, né? O Operário não só perdeu os 2 últimos jogos, como perdeu pro Volta Redonda e no Germano Krieger pra Chapecoense. Sim. Técnico Alex Souza, que conhece muito de futebol, foi um ex-jogador brilhante, vive um momento de turbulência à frente do comando do Fantasma, né? Ele tem o retorno de alguns jogadores, como o Juan Zuluaga, né? Volante colombiano, bom de bola. Vai ter à frente do Zuluaga, provavelmente, Neto Paraíba e o Bosquilha, ex-jogador do São Paulo, com o Mingote jogando na posição de centroavante. De repente o Alano, que estava machucado, volta também jogando como um ponta. Do outro lado, o Vila Nova vive uma boa fase sob o comando do Luizinho Lopes, técnico que era do Paysandu. Me surpreende até, o Lacerda foi demitido, e aí o Vila Nova contrata o Luizinho, que não fazia uma boa campanha no time de Belém. Então foi um acerto, claro, da diretoria, e conta também com uma ótima fase de um jogador que chegou agora, o Bruno Xavier. Tá jogando muita bola, fez o gol, inclusive, da vitória no clássico recente contra o Atlético Goianiense, acabou de chegar ao Vila Nova, estava no Vitória na Série A. Foi uma contratação cirúrgica essa da diretoria do Tigre. E é o seguinte, pessoal, é claro que a BandBet está nessa com as melhores odds do mercado. Você aponta sua câmera para esse QR Code que está aqui em cima e você será direcionado para a capa do site bandbet.bet.br. Aí eu coloco na tela para você. Você vai aqui no botão Brasileirão Série B e aí você já tem o jogo à disposição entre Vila Nova e Operário. A bola rola às 7 horas da noite no horário de Brasília. E o Vila é bem favorito para esse jogo, né? E tá pagando 2,10, uma baita odd. 2,10 para um time que é favoritaço para essa partida. A Isa já falou sobre o retrospecto recente de ambos os times.
E o Vila Nova, com o Bruno Xavier, eu acho que vai acabar derrotando a equipe do Fantasma jogando em seus domínios. É muito fácil, aponte sua câmera para esse QR Code que está aqui em cima e acesse o site bandbet.bet.br. O que você sempre fala por aqui, Isa? Tem que jogar com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos. Valeu, pessoal. Até o próximo Band Placar.